Então vamos lá. Então vamos fechar os nossos olhos, elevarmos nosso pensamento. Hoje em especial vou pedir a colaboração de vocês por uma conhecida minha que, enfim, sofreu um acidente. Ela está em coma induzida e está numa situação assim bem difícil, sabe? Teve traumatismo craniano. Vamos ver se ela consegue aí superar essa fase tão difícil da vida dela. Mas, Senhor, Mestre amado, agradecemos ao Pai por mais essa noite, por mais esse encontro, por mais essa troca, esse compartilhamento, aprendizado. Estamos todos aqui e agradecemos principalmente por isso, por estarmos mais um dia aqui, podendo estudar, podendo aprender, podendo nos aproximar um dos outros, brincarmos, desenvolvermos o espírito da amizade, do coleguismo, do respeito, que também é tão importante em nossas vidas. As nossas vibrações continuam constantemente também para o Rio Grande do Sul, sabendo que aquele povo que ali mora ainda estão desnorteados, perdidos, muitos desesperançosos. Que o Senhor possa sempre estar à frente, trazendo algo, alguém que os inspire a continuar, que os ajudem a atravessar esse momento tão difícil. Peço também, Senhor, as vibrações para Cristina Cortez, que está internada no Hospital 9 de Julho, que o Senhor coloque, leve a equipe espiritual, coloque as suas mãos para que os edemas diminuam, ela possa recobrar os seus sentidos e ir se recuperando lentamente. Sabemos que é uma prova difícil, mas que o Senhor esteja ao seu lado, auxiliando no que for preciso, e ao seu marido que está bem triste com toda essa história, com todo este momento, que o Senhor também lhe dê forças para poder auxiliá-la e assim juntos passarem por essa prova. Obrigado, Pai, por nos assistir a todos os dias, nos amparar, nos proteger, cuidar, e que somos gratos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Então vamos lá. Hoje é a terceira biografia para encerrar esse ciclo associado ao Chico Xavier e a leitura do livro, que é o Nosso Lar. E hoje a gente vai falar do André Luiz. Não exatamente da biografia dele, né? Porque pouco se sabe quem de fato foi André Luiz enquanto encarnado, então nós temos muitas informações dele enquanto o médium que apoiava e auxiliava o Chico nas suas psicografias, né? Mas a gente vai trazer aí algumas reflexões, porque eu acho que sempre é importante a gente pensar sobre as informações que são recebidas, né? E muito se associa o André Luiz falando que ele foi Carlos Chagas em outras encarnações. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas hipóteses, porque na verdade o espírito, ele pediu para nunca ser identificado de fato, né? Até para proteger, enfim, seus familiares, seus descendentes, para que não houvesse nenhum tipo de
de aproveitamento dessa situação por outras pessoas, né? Então vamos lá falar do André Luiz. Quem já leu o livro do Nosso Lar vai entender, quem já assistiu o filme vai entender um pouquinho quem é ele. Então, André Luiz é o nome atribuído pelo médium e filantropo brasileiro Francisco Cândido Xavier a um dos espíritos mais frequentes em sua obra psicografada. Então, tanto ele quanto Emmanuel atuaram ativamente na questão de auxiliar o Chico nas suas obras de psicografia. E algumas obras, né, do André Luiz já foram adaptadas para o teatro, televisão e cinema, mais notoriamente o best-seller Nosso Lar, que foi em 2010, então já está aí com 14 anos, e aí a gente vê que demorou todo esse tempo, né, para lançarem o Nosso Lar 2, que seria Os Mensageiros, que seria a continuidade do Nosso Lar, e que foi muito tempo, né, então a gente também fica pensando nisso, mas o fato de ter sido lançado também nos cinemas propagou bastante essa bibliografia escrita por Chico, então deu um pouco de luz, deu um pouco de propaganda, né, para que as pessoas do meio espírita já comumente liam, sabiam, então trouxe um pouquinho com esse filme do Nosso Lar, mais simpatizantes, curiosos e que no fim acabaram se apropriando da doutrina e seguindo a doutrina espírita. Bom, pode passar. André Luiz teria sido um médico em sua última encarnação, e muitas das obras psicografadas atribuídas a ele possuem diversas informações biológicas complexas. Então isso é o que a gente sabe, que até no próprio filme mostra que ele era um médico, né, que atuava aí na década de 30, mais ou menos, né, mais ou menos nessa época, que ele atuava como médico, mas não só por isso, por todo o interesse, enquanto desencarnado, que ele tinha para entender o funcionamento do corpo, e sobre esse olhar espiritual. Então, André Luiz, ele sempre foi muito dedicado a esse estudo da medicina, ou do corpo humano, ou dos fenômenos, a integração dos fenômenos espirituais ou psíquicos sobre a matéria física, algo que ele nunca conseguiu ter acesso enquanto ele estivesse encarnado. Então, nisso, a gente pode ter uma certeza que realmente ele já tinha, independente do nome ou da pessoa, enfim, que ele foi nessa última encarnação, o que é fato é que ele foi um médico. Em artigo publicado na revista científica Neuroendocrinology Letters, em 2013, cientistas compararam conhecimento médico recente com 12 obras psicografadas do Chico atribuídas a André Luiz, identificando nelas várias informações corretas, altamente complexas, sobre a fisiologia da glândula pineal e que só puderam ser confirmadas cientificamente cerca de 60 anos após a publicação das obras. Então, olha só que interessante. O André Luiz, por esse estudo que ele fez dessa glândula pineal, ele foi falando coisas que só foi confirmado cientificamente depois de 60 anos. Para vocês verem o quanto realmente a espiritualidade está a anos-luz de nós enquanto encarnados. O quanto a ciência, inclusive espiritual, ela está a anos-luz do que o que a gente ainda vive aqui no planeta Terra. Os cientistas ressaltaram que o fato de que o médium possuía baixa escolaridade, no caso Chico, falando do Chico, né, e não era envolvido no campo da saúde, levanta questões profundas sobre as obras serem ou não fruto de comunicação espiritual. Então, os cientistas começaram realmente a pensar nessa possibilidade, porque como uma pessoa que estuda até quarta série poderia desenvolver da cabeça dele sozinho detalhes tão precisos quanto ao desenvolvimento do corpo humano, as coisas que aconteciam no corpo humano. Então, isso também despertou nos cientistas essa dúvida, né? Opa, então pode ser verdade. Então pode ser verdade que a psicografia realmente existe. Coisas que antes disso eles nem pensavam nessa possibilidade.
Pode passar, Wagner, por favor. Aí agora sim, sobre as possíveis identidades do André Luiz, enquanto nessa última encarnação. Acerca da verdadeira identidade em vida, da entidade espiritual, e considerando que vários pormenores da obra de André Luiz foram preventivamente alterados a pedidos deste espírito, segundo consta na biografia As Vidas de Chico Xavier, existem várias teorias do movimento espírita associando a diferentes personalidades históricas. Então, até grifei várias teorias. Até o momento, não houve nenhuma comprovação, não houve nenhuma psicografia que foi reconhecida, né, como sendo dele, em que ele declarasse quem ele foi nessa última encarnação. E que ele pediu, né, André Luiz pediu previamente que algumas coisas fossem alteradas para que a sua identidade ficasse protegida. Mas mesmo assim, tem uma versão que é muito aceita nos meios espíritas, falando que André Luiz teria sido o médico Carlos Chagas, que faleceu em 34. Tal versão é confirmada pelo médium e médico Valdo Vieira, que também possui obras psicografadas atribuídas a André Luiz, 3 delas psicografadas em parceria com o Chico. No livro Na Próxima Dimensão, de Inácio Ferreira, psicografia de Carlos Bacelli, também postula que André Luiz é Carlos Chagas. Aí por que a gente está falando disso tudo? Aí vocês vão entender no decorrer da aula, tá bom? Pode passar. Mas vamos pensar. Dos meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. Primeiro, é submeter todas as comunicações ao exame severo da razão, do bom senso e da lógica. O segundo critério da verdade está na concordância do ensino. Então, a gente pensando, mas será que então Carlos Chagas, André Luiz foi Carlos Chagas? A gente tem que ver, submeter todas as comunicações, então tudo que foi escrito ao nosso exame severo da razão, usando razão, bom senso e essa lógica. E o segundo critério é na concordância, o que está de acordo com tudo aquilo que está sendo ensinado. Então, isso Allan Kardec colocou uma passagem, né, do livro que é o Espiritismo. Agora, para a gente pensar. Carlos Chagas desencarnou em 1934. Agora a gente vai trabalhar com datas. Nosso lar foi finalizado em 43, ou seja, 9 anos depois, foi finalizado. André Luiz relata que ficou aproximadamente 8 anos no umbral. Então tem até no capítulo aqui 7º, em que Lizia diz, talvez você, André Luiz, não saiba ainda que a sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Então, 8 anos. E Chico relata, e Emmanuel confirma, que o espírito André Luiz ficou próximo ao Chico por volta de 2 anos antes de iniciar os trabalhos de psicografia. Então, ele já ficou se aproximando por 2 anos. Então, nisso tudo, a gente já vê que essa conta, para ele ser o Carlos Chagas, já não fecha. Porque se em 34 ele faleceu, ele ficou mais 8 anos no umbral. Além disso tudo, depois ele teve todo o trabalho dele de restauração, de aprendizado, de estudos, de tudo aquilo que ele viveu, que ele demonstra no livro do Nosso Lar, e ainda se aproximar, ficar pronto para receber essa missão, e ainda ficar 2 anos próximo a Chico para poder fazer essa aproximação e essa psicografia. Então, o tempo para aproximação de André Luiz com Chico Xavier, 700 dias consecutivos. E ele confirma isso numa carta de Chico Xavier em 12 de outubro de 46. Então, nesse livro, Testemunhos de Chico Xavier. Então, ele confirma que, o Chico confirma que o André Luiz ficou por volta de 700 dias se aproximando para que eles conseguissem iniciar esse trabalho. Então, aqui a gente está usando a lógica, a gente está usando as informações das comunicações, dos livros psicografados e juntando os fatos para aí, assim, a gente tomar uma decisão, né? Se a gente vai acreditar ou não, enfim. Mas vamos seguir.
Carlos Chagas teve 2 filhos homens e perdeu seu pai com 4 anos. André Luiz teve 2 meninas e um menino. E teve ainda a questão do pai, do André Luiz com o pai. Então, que o André Luiz perdeu o pai, não perdeu o pai tão pequenininho, foi mais que ele ainda foi tentar lá o resgate e tudo mais, né? O tempo indeterminado entre o resgate de Carlos Chagas, espírito, do umbral, e o início do período de 700 dias para estabelecer afinidade com Chico, pois estando no umbral, teve necessidade de tratamento, recuperação e instrução, a fim de se tornar apto a um mister de escritor e espiritual. Então, nesse que a gente começa a pensar que, mesmo sabendo que o tempo espiritual é diferente do tempo terrestre, mas que, de qualquer forma, esse tempo não seria o suficiente. Esse espaço de tempo, né, para tudo isso acontecer. Deixa eu passar, Wagner. Entretanto, de há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém, aí é uma fala de Emmanuel, alguém que possa transmitir ao trem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão da ordem que preside o esforço dos desencarnados laboriosos e bem-intencionados. Então, numa fala já do Emmanuel, ele já está falando que há muito tempo estavam desejando trazer alguém do círculo espiritual, que no caso era o André Luiz, para contar com todos os detalhes possíveis como que funcionava esse mundo espiritual. E aí, mais uma mensagem do Emmanuel, ele continuando. Guarde a experiência dele, do André Luiz, no livro da alma, quer dizer, dentro de você. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Então, a mensagem que o Emmanuel implicitamente quer nos passar é que não importa quem ele foi enquanto encarnado. Não importa. O que importa, na verdade, é a mensagem que ele deixou por meio dos livros que ele escreveu junto com Chico. Então, analisando essas assertivas de Emmanuel, vemos que, embora o anonimato assumido pelo espírito comunicante ao chamar-se André Luiz, ele retrata experiências vividas por ele após o seu desencarne, mudando apenas o necessário à preservação do seu anonimato por amor aos seus familiares ainda na carne. Não temos, pela coerência do espírito Emmanuel, na qualidade do espírito mentor de Chico, revelado em seus livros e mensagens, no transcurso da vivência mediúnica do nosso amado Chico, por que duvidar quando ele nos concita a guardar no livro da alma a experiência de André Luiz, seja ele quem for. Então, é só para a gente refletir sobre isso, porque muitas vezes a gente fica, principalmente, mas quem foi, né? Porque é uma curiosidade nossa. E aí a gente fica mais preocupado com isso do que qual foi o legado, qual foi a mensagem, qual foi o ensinamento que o André Luiz deixou, tá bom? Então é isso para a gente começar aí a pensar. Ainda outras análises a serem feitas, mas finalizamos transcrevendo o Conselho do Espírito São Luís, constante no número 266 do Livro dos Médiuns. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais repetir e que devereis ter presente sempre na vossa lembrança. Quando vos entregais aos vossos estudos, é a de pesar e meditar, é a de submeter ao cadinho da razão. Mais severa todas as comunicações que receberdes. Então isso, gente, está no Livro dos Médiuns e é um recado, principalmente para os médiuns que estão iniciando os trabalhos, porque a gente acaba recebendo muitas mensagens e muitas informações. Então ele fala de tudo que você escuta, de tudo que você percebe, você tem que submeter à razão. A mais severa de todas as comunicações que receberdes é a de não deixar de pedir as explicações necessárias e formardes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro.
Então, o espiritismo, ele sempre nos convoca essa fé raciocinada. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente lê uma página da internet, quando a gente lê alguma outra coisa, a gente tem que passar por esse nosso crivo, como o seu Cristóvão diz, né, pelo seu Cris diz, pelo crivo da razão, a gente tem que passar tudo isso. Se algo lhe parecer suspeito, duvidoso ou obscuro. Então, essa é a mensagem principal que a gente está querendo passar para vocês agora. Uma outra teoria suspeita que ele foi Oswaldo Cruz, e que na sua última encarnação a entidade teria sido um médico brasileiro residente no Rio de Janeiro, e entre esses citado o nome de Oswaldo Cruz. Uma leitura atenta da obra Nosso Lar, aliada a algum conhecimento da biografia do cientista brasileiro, leva à constatação de que são personalidades distintas. Então, se a gente pega e começa a estudar a biografia de Oswaldo Cruz, o foco dele, científico, médico sanitarista, procurando trabalhar com outras partes da medicina, e muito humanitário, que é muito diferente do perfil do André Luiz enquanto estava encarnado, que ele tinha um pouco mais aquilo do egoísmo, né, de não atender as pessoas direito. Então, a personalidade dos dois não combinava. Ainda também, uma outra suspeita é que ele foi Faustino Esposel. De acordo com o jornalista Luciano dos Anjos, a personalidade André Luiz foi o médico carioca Dr. Faustino Esposel. Esse último foi, por 2 mandatos na década de 20, presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Então, também morava no Rio de Janeiro esse médico, e que talvez pudesse ter sido André Luiz enquanto encarnado, tá bom? Hipóteses. Aí, algumas das obras atribuídas a André Luiz. Então, com exceção de Conduta Espírita e Sol nas Almas, foram psicografados ou copsicografados, quando o Chico também tinha autoria, né, junto com outra pessoa, uma série, André Luiz, que é a coleção A Vida no Mundo Espiritual. Então, pelo próprio nome da coleção, já mostra todos os níveis, né, dessa série, dessa coleção sobre a vida do mundo espiritual. A gente parar para pensar, né, que sem esses livros clareou muito, né, nosso anseio, a nossa imaginação que tinha sobre o céu, que era aquele céuzinho das nuvenzinhas do Deus do raiozinho. Era muito superficial, né, essa visão que a gente tinha do que é um céu, do que é. Aí ele explica de uma forma muito lógica, que nada mais é do que o que nós estamos pensando. Esse céu é o que nós construímos na nossa mente. Todo o tempo que a gente está encarnado, é o céu que a gente está construindo aqui na nossa vida, na nossa cabeça. E quando chegar lá, é o que está na nossa cabeça, que é o céu de fato. Não é aquela nuvenzinha, ou aquele inferno cheio de fogo, ou aquela visão que realmente a gente estava totalmente distorcendo, né, durante muito tempo, né? Sim. Então, começa com o Nosso Lar, que é o livro primeiro que a gente, inclusive, vai ler, né? Depois os Mensageiros e os Missionários da Luz, que vocês vão ler no Básico 2, um em cada semestre. Aí depois vem Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação. Então esse, Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro altamente técnico, ele escreveu em 55. Então, em 55, ainda nem existiam todas essas ressonâncias magnéticas para ver como o cérebro funciona, não tinha quase isso. E ele já relata fenômenos biofísico-químicos, né, dos impulsos elétricos, do magnetismo, de todo o funcionamento do nosso corpo, ele já relata de uma forma que para aquela época ainda nem podia ser muitas coisas comprovadas, inclusive da menor partícula, que também ele já cita, eu acho que é nesse livro dos Domínios da Mediunidade, que hoje a física quântica já está, né, já há um tempo, não hoje, mas mais recentemente, comprovando a existência de menores partículas do que o átomo, que até então era acreditado como a menor partícula. Continua em Evolução em Dois Mundos, mas aí já com colaboração do Valdo Pereira, Mecanismo da Mediunidade, não, é no Mecanismos que ele fala isso, né, nos domínios, desculpa.
Sexo e Destino e A Vida Continua, em 68. Então, isso foram algumas das obras em que André Luiz, junto ao Chico, ficou lá, ó, trabalhando, 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 trabalhando. Vocês podem ver que foi seguidinho, ó, Nosso Lar em 44, no mesmo ano já Os Mensageiros, depois Missionários da Luz em 45, depois Obreiros em 46, o outro em 47, quer dizer, ele não teve descanso. E aí eu fico imaginando que o André Luiz já tinha todo esse roteiro enquanto um espírito, né? Já tinha todo esse roteiro pré-escrito lá no mundo espiritual, tudinho, e ele só precisava o tempo para ditar pro Chico poder psicografar tudo isso. A Poliana aí, que gosta de ler bastante, ó, já tem a sequência boa aí para você pegar aí. É verdade. Já printei a tela, já. Obrigada. Já printou a tela? Já. Tá, Os Mensageiros e os Missionários a gente vai ler no próximo, na continuidade do curso, tá bom? Mas se quiser ler, vai lendo. Aí outras obras complementares do André Luiz. Agenda Cristã, em 48, Conduta Espírita, em 60, e Desobsessão, em 64. Já aí também em colaboração com Valdo Vieira. Tá? Esse Desobsessão, o nome assusta. O pessoal fala, Desobsessão é tipo filme de terror, né? O filme do... Como que é o nome? Os possuídos lá, como que chama? Exorcismo. Exorcista, isso. Exorcista lá. Aí eu achei que era isso, né? Falei, nossa, vai fazer um exorcismo aqui, daquelas coisas de terror, né? Aí quando você vai ler, bem tranquilo, ele fala sobre condutas de desobsessão de uma casa espírita. E a desobsessão está muito associada a coisa, ai, tá com um demônio no corpo, essas coisas. Aí quando você vai ver, é só um irmão que tá triste, tá lá, né, querendo ser resgatado, vamos dizer assim. Tá querendo companhia, né, Wagner? Se juntou na gente. Aí Tava você... se sentindo muito sozinho e se grudou na gente. Então, isso aí realmente é ignorância, né? Nossa, da falta de informação que faz a gente achar essas coisas demoníacas e na verdade é só alguém precisando de ajuda só. E todos esses livros, eles têm PDF gratuito, naquele link que o Wagner mandou para vocês, e a maioria tem os audiobooks e radionovelas, tá bom? Aí outras obras, né, também ditada, que o Chico também acabou escrevendo. Olha lá o sinal verde, ó, o sinal verde aí. Oi? O sinal verde aí. Sinal verde, que a gente leu primeiro. Então, assim, Respostas da Vida, Buscas e Acharás, Endereços da Paz. Então, esses são muitos de mensagens, né? Mensagens não contam tanto como na coleção do Mundo Espiritual, que fala exatamente como que é, né? Então, Ação e Caminho, Apostilas da Vida, Verdade Responde, Tempo e Nós, Meditações Diárias, que aí já é uma coletânea das melhores mensagens. Então, que Emmanuel também ajudou aí nesse processo, não é tanto aí mais do André Luiz. E aí a pergunta que não quer calar, né? Qual é o seu legado? Então, qual é o legado do André Luiz? Que eu acho que é nisso que vocês têm que se concentrar mais até do que a própria curiosidade de quem foi ele quando encarnado, mas sim o que ele fez quando desencarnou, o que ele deixou pra gente. Então essa parte aqui vai falar sobre como a Carla já disse, né, que o André Luiz não tem registro, né, a vida privada dele foi, né, para preservar a família dele, foi bem oculta pra gente, só realmente o que importava pra gente, né, que é a compreensão lá do mundo espiritual e esse legado dele, né, de nos transmitir essas informações e enfim, e aí ele nos dá muitos exemplos de um espírito, de um encarnado comum como nós, cheio de falhas, vícios, e essa transformação que ele relata, né, desde ele estar lá no umbral até tá aí escrevendo pra gente, falando das experiências dele. Aí a gente vai ver aqui o legado, né? Aí ele narra em detalhes como é a vida espiritual, compreensão sobre a vida espiritual, né? Há muito desejamos trazer ao nosso círculo espiritual alguém que possa transmitir a outrem o valor da experiência própria, com todos os detalhes possíveis, a legítima compreensão de ordem que preside o esforço dos desencarnados
laboriosos e bem intencionados nas esferas invisíveis ao olhar humano, embora intimamente ligadas ao planeta. Então, eu mesmo disse que a gente tinha aquela visão do céu e tudo, e realmente estava faltando essa informação mais detalhada de como que é esse céu, como que é esse plano espiritual, em detalhes que ele fala que é bem riquíssimos, né? Se a gente for ver o filme, o próprio livro falando que lá tem animais, tem plantas, tem passarinhos, tem água, tem. O pessoal toca música lá, aí tem computadores, e tem ministérios, tem prédios, tem aero, 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 trem, sei lá, aqueles trem flutuante. Engraçado, né, que o que estava lá pegado no nosso lar, né, que eles fizeram um retrato de uma psicografia lá da pictografia que a mulher tinha feito lá e tentaram retransmitir lá no filme, né, com mais fidelidade possível. E também até a descrição, né, visual do que ele está vendo lá, que dá para entender um pouco, né? E aí você vê os computadores, eles falavam dos computadores que tinha e ele preferia usar a máquina de escrever, que é o método tradicional que ele conhecia. Parece um computador da Apple, né? E aí, de 1940 lá, 40 e pouco, um computador da Apple tava lá, assim, bem cleanzinho, né? Branquinho, é bem engraçado a gente pensar assim. Então, são essas informações aí que faz parte do legado do André Luiz, desses detalhes desse mundo espiritual. Ele se porta como um eterno aprendiz, vive e experiencia o que fala, questiona, reflete, mostra-se vulnerável. Então, conforme vocês forem lendo nesses livros, vai mostrar exatamente esse comportamento do André Luiz. Ele realmente está descrevendo do umbral até um espírito mais elevado. Mas ele mostra todo esse processo. Ele cometendo erros nesse processo, ele lá no plano espiritual, num lugar cheio de, vamos dizer assim, de anjos, e ele cometendo umas gafes lá, fazendo umas perguntas indevidas, porque Sendo arrogante, sendo né? arrogante, porque ele realmente está aprendendo. Então a gente se sente muito mais empatia com ele, porque a gente se sente no lugar dele cometendo esses erros. Que parecia que é eu que estou lá fazendo o mesmo erro que ele. E aí a gente vê que nem a Carla disse, né? Essa vontade que tem, né? Que é importante, né? A vontade de querer saber sobre a parte científica lá do corpo humano, da visão espiritual. é, Esse questionamento, né? Sabe aquele aluno que, vamos supor um aluno burrinho, que é meio feio falar isso, mas vamos supor um aluno que tem dificuldade maior, que ele não é um gênio, mas ele tem muita vontade de querer aprender. Aí acho que esse é o André Luiz. Ele tem não está elevado espiritualmente, mas ele tem muita vontade. E assim ele demonstra aí conforme a gente for viajando nesses livros, tudo que ele está aprendendo. Até chegar lá no mecanismo lá, vocês vão ver o que que é aprender de verdade, assim, né? Tecnicamente falando, né? Aí também, as habilidades e conquistas específicas dos mentores espirituais variam muito de espírito para espírito, porém há uma unanimidade. Não existe mentor espiritual que não trabalhe muito e não existe evolução sem trabalho. Tal interferência remete à frase que André Luiz utiliza para representar toda a obra Nosso Lar, a qual se encontra exarada na folha de rosto do referido livro. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece, né? Essa velha frase aí do Nosso Lar que a gente vai discutir Tá vendo, na Wagner? próxima aula, né? Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Tá vendo só? É. E aí você vê que não é tão assim, a gente acha tão material, não é materialmente, né? Não é tecnicamente só, né? Às vezes a gente tem que estar preparado espiritualmente, com a cabeça pronta, né? Com amadurecimento moral para poder receber esse serviço, né? Então, se você acha que vai vir serviço para uma pessoa que está lá deitada, dormindo, no sentido de com preguiça, sem vontade de querer fazer alguma coisa, aí o serviço não aparece mesmo. O serviço aparece
né, com aquela pessoa que ficou um tempo lá insistindo, em busca, aprimorando, e aí ela fica pronta para receber esse serviço, né? Não vem à toa as coisas, né, na nossa vida em geral. E também lá no plano espiritual, como relata aí o próprio André Luiz. Não conseguimos fingir evolução espiritual quando estivermos na erraticidade, pois nossos pensamentos são detectados com facilidade pelos mentores espirituais. Então, várias vezes, André Luiz pensa em enunciar uma interrogação e os mentores respondem sem que ele pronuncie quaisquer palavras, evidenciando que eles liam os pensamentos de André com muita facilidade. Ademais, a vibração espiritual emitida pelo indivíduo em desequilíbrio espiritual é facilmente detectada por espíritos que estiveram um pouco mais equilibrados. Em nosso lar, o mensageiro nos domínios da mediunidade a vida continua. Então, muitas vezes. Aqui a gente consegue fingir, né? Ser evoluído espiritualmente. Mas chegou do outro lado, belezinha, a gente é transparente, não tem jeito. Não tem jeito. Não engana ninguém. O André Luiz foi pego várias vezes no flagra, pensamentos falando umas coisas e o pensamento estava em outra e eu. Né? Já pensou que vergonha que tem? Você está falando uma coisa e está pensando outra e a pessoa te pega assim e fala, eu sei que você não está querendo. Eu sei o que você está pensando aí, não adianta você querer me enganar. Aí ele relata isso, e isso é uma curiosidade também muito importante, porque realmente é o que está dentro de nós que importa, né? A nossa intenção. Não adianta só com palavras. Então, é isso que Deus sabe de todos os nossos pensamentos, todas as nossas intenções, não só lá no plano espiritual, também aqui no plano que a gente está encarnado, né? Então, vale a pena a gente, né, já tá sabendo disso aí, já tentar melhorar essa coisa do que fala, do que pensa, né? Os títulos das personalidades terrestres não representam nossa condição real, pois nem sempre fazemos jus ao que a priori deveriam ser as habilidades e os conhecimentos pressupostamente requisitados de alguém que represente algum título profissional, religioso ou científico. De fato, em algumas situações, muitas vezes, nem mesmo o nome ou a forma espiritual utilizados pelo espírito, na última experiência terrestre, pede ou deve ser empregado em tarefas do mundo espiritual em seu intercâmbio com a costa terrestre. Fato semelhante aconteceu com o próprio ator né, do nosso lar, que não revelou seu verdadeiro nome, preferindo o pseudônimo André Luiz. Então, essa questão esses nossos títulos, tudo que a gente aprende aqui intelectualmente, né, pode ser que chegar lá e não tenha uma utilidade prática, né? E vimos lá, Isso não é visto, né, Wagner? né? Tipo, quem sou eu? Você sabe com quem você está Não falando? existe carteirada no céu. Se aqui você pode E eu até acho que enganar, né? eles vão falar assim, sei exatamente com quem eu estou falando, né? E o André Luiz teve isso também, né, no começo, que ele se clamava como um médico, um grande médico, e que lá ele não ia ser nada, que se ele quisesse, ele ia começar limpando lá o salão lá, né? Eu Era fiquei isso que ele tinha pensando, que né? começar. Se o médico hoje já é bem reconhecido, assim, bem uma profissão muito valorizada no sentido respeitada, imagine naquela época, né? Que tinham menos médicos ainda, né? E aí você chegar lá dando. Você está acostumado a dar carteirada aqui. Você chega lá, não tem carteirada, não, né? Você recebe um reverso, né? Aí você fica mais pianinho, aí você vai limpar o chão. Se não pudermos evitar totalmente as manifestações de viciações e os eventuais fracassos espirituais, tentemos diminuir suas ocorrências, pois a minimização das quedas morais já representa uma significativa evolução espiritual. Autocontrole, disciplina e conduta física e verbal são passos importantes para a verdadeira conquista de elevação mental e emocional, do livro Sexo e Destino. Então, esse controle que a gente tem de querer, né, dar importância, dar relevância para o que importa para o espírito, né? E aí, às vezes, a gente tem um plano reencarnatório, que a gente deveria evoluir uma questão moral, uma questão que não é material. Às vezes a gente acha que nosso plano encarnatório é só,
né, se formar, conquistar, né, sei lá, coisas materiais, e você deixa as questões espirituais e morais de lado, e aí você tem essa queda, né, fora, você saiu do plano, você só deu atenção a coisas que não importava, só importava para a Terra, mas quando você voltou aqui, você não teve o que a gente combinou, vamos lá, de você ter feito quando você estava encarnado. Então, isso aí é uma das quedas que muitos de nós cometemos, esquecendo nossos propósitos aqui espirituais, né? Que temos aqui encarnados. Todas as habilidades conquistadas, as experiências úteis verdadeiramente aprendidas durante a vida material, inclusive as profissionais e familiares, são aproveitadas no mundo espiritual, constituindo alicerce para nossa matrícula em nossos novos cursos de crescimento espiritual, os quais são abundantes em colônias espirituais como o nosso lar. Então, eu sempre pensei nisso, poxa, porque na minha profissão, vamos dizer aqui, principalmente quando eu era mais jovem, eu tinha dificuldade de ter certos acessos, né? Vamos dizer assim, vai lá, você quer ser músico, e aí? Você comprar uma guitarra, comprar um microfone bom, uma coisa boa, e você não tem condições financeiras de ter esse instrumento, né? Porque a sociedade, as questões materiais aqui limita esse profissional, essa pessoa que tem uma boa vontade de se realizar ali artisticamente, mas tem a limitação social para que isso não aconteça. E aí esse rapaz se desencarna, chega lá no plano espiritual, ele pode ter esse instrumento, pode colocar as suas potências profissionais, né, para adiante, mesmo estando lá no plano espiritual. E aí são essas coisas, né, que são aproveitadas e claro, nossas relações familiares, morais, as nossas conexões, nossos amigos em geral, tudo isso a gente leva para lá. É conhecimento intelectual e moral, de fato, né? É bem legal. Aprender a identificar suas próprias mazelas, hábito pouco empreendido no mundo físico, é processo muito frequente nas colônias espirituais como no nosso lar. Tal metodologia seria eficaz para evitarmos novas quedas associadas a essas deficiências, né? Vários espíritos encarnados em processo de regeneração narram e comentam suas experiências dolorosas, reavaliando os caminhos percorridos e solidificando um amadurecimento espiritual obtido a fim de evitar quedas similares em futuras experiências. Então isso fala justamente desse caso, quantas vezes a gente, né, passa o dia e a gente para refletir realmente se a gente fez as condutas corretas, né? Pode ser que a gente faça hoje, porque a gente está lembrando hoje, mas e amanhã, semana que vem? Durante a nossa vida encarnada, quantas vezes a gente quis fazer tais reflexões para evitarmos, né, os caminhos errados, ou que a gente está viciosos, que a gente tem, ou se a gente magoou alguma pessoa, porque lá no mundo espiritual, isso é lá, como diz, né, é frequentemente reavaliado, frequentemente quando você vai lá no filme que as pessoas ficam no Ministério dos Conselhos, das orientações, coisas do tipo, que fica aquele monte de gente lá de espírito querendo conversar com o cara para poder eles terem essa palavra falando um pouco sobre esses seus vícios, esses seus erros, suas falhas. É a mesma coisa talvez a gente na terapia psicológica, né? É muito bom, né? A gente terapia psicológica também, conversar com a psicóloga lá, quais são os nossos problemas, eu quero ser uma pessoa melhor, né? É uma coisa necessária, né? Como a gente fala, né? Acho que a Poliana vai saber bem. Não é, é muito necessário ter uma terapia psicológica para todo mundo, porque é algo que faz a gente melhorar como ser humano, né? E eu acho que isso de identificar as suas próprias mazelas é mostrar realmente aí as nossas vulnerabilidades, né, as nossas sombras que todos nós temos. Por isso que a gente é espírito imperfeito ainda, né? Então, acho que quando a gente identifica, inclusive, eu acho que acelera o processo de autoconhecimento e de superação dessas mazelas, porque se eu não consigo nem identificar, como eu vou saber o que eu vou ter que melhorar? Eu vou ter que... E aí eles falam que no mundo físico isso realmente é muito difícil, né?
Mas nas colônias, a gente via conversas profundas, que entre eles conversavam sobre isso para realmente ter essa identificação, né? É verdade, porque às vezes a gente vive uma vida, né, falando conversas muito superficiais, né? Poucas vezes na vida a gente tem bate-papos assim, mais profundos para realmente radiciar, né? Aí a gente fica falando muita coisa, eu acho, superficial aqui como encarnada, realmente porque estamos aqui nessa situação diferente de lá, que eles conseguem, né, ter essa Porque leveza. lá eles sabem que eles não serão julgados, não há o julgamento, né? Aqui as pessoas não falam porque têm medo de serem julgadas, da opinião do outro. E a gente vê que isso está cada vez, infelizmente, mais gritante, que as pessoas não podem nem escrever nada, por exemplo, numa rede social. Se você emite lá uma pequena opinião, já vem 10 pessoas te criticando de você ter emitido uma determinada opinião sobre um assunto. A gente percebe que hoje o julgamento está tão feroz que as pessoas realmente estão se fechando cada vez mais, infelizmente. Então, em vez de ter uma conversa para ter uma construção, as conversas existem para destruição, em vez de uma construção, né? Então, bom, enfim. A intercessão espiritual dos amigos e mentores é uma realidade constante no mundo espiritual. Isso ocorre porque a lei universal é, antes de qualquer coisa, uma lei de amor. Desta forma, a conquista legítima de simpatia por meio da prática do bem é sempre fonte de colaboração e apoio em diversos contextos. Então, como a gente viu lá, o André Luiz indo na casa com merecimento, com tudo, né? Indo na casa dos familiares, visitar, fazer essa intercessão de melhoria, de colocar fluidos lá até conseguir colocar os fluidos. Ah, eu vou dar os spoilers, né? Acho que todo mundo já assistiu e já leu, né? Colocar os fluidos no rapaz que estava o atual marido da ex-esposa dele, enquanto ele encarnada, né? E aí ele conseguiu reverter esses ciúmes em amor e ajudar a interceder por aquele rapaz. Então a gente vê muito no André Luiz essa esse trabalho espiritual de vir aqui e querer fazer tudo, a nossa vida fluir, as coisas melhorarem, quando a gente tem um pensamento elevado, os espíritos amigos vêm aqui nos auxiliar. E ele mostra esse outro lado do que acontece quando a gente faz essa oração, quando a gente está com boas vibrações, quando a gente está fazendo o evangelho no lar. Aí eles mostram esse lado, esse outro lado do que acontece lá no plano espiritual para fazer essas intercessões para nossa melhora da nossa vida no geral, né? O planejamento reencarnatório para espíritos minimamente conscientes é extremamente elaborado para que as chances de crescimento espiritual com segurança sejam as maiores possíveis em relação à condição espiritual prévia à futura experiência física. Para espíritos mais grosseiros, espiritualmente, no entanto, o planejamento é mais simplificado em função das limitações espirituais do reencarne. Quanto mais evoluído, mais complexas e amplas são as futuras tarefas, e por conseguinte, mais complexos trabalhosos são os esforços dos mentores em relação ao nosso planejamento da futura reencarnação. Né? Então não é nada à toa, a nossa vida nada acontece à toa, tudo está ali, foi elaborado de uma forma minuciosa lá pelos nossos mentores para que a gente consiga cumprir as nossas missões aqui e que se previna do máximo possível de erros, mais débitos, vamos dizer assim. E eu até imagino agora com esse negócio de inteligência artificial que eles devem apertar um botãozinho de inteligência artificial lá das possibilidades da nossa encarnação, dos erros que a gente pode cometer, né? Faz um cálculo de rota, né? Acho que foi um filme que eu assisti que é isso. O Atlas, eu assisti um filme disso, que toda hora tá calculando a probabilidade de dar certo e dar errado, né? Toda prece, sem exceção, é atendida. O que varia é o tipo de resposta, que dependerá da maturidade da rogativa, condição espiritual do indivíduo, que eleva seu pensamento através da oração, mérito espiritual estabelecido por suas obras no bem e repercussão da rogativa para outras pessoas. Então,
todos nós aqui, como eu já disse aqui, né, todos nós sabemos que as nossas preces, nossas orações são o tempo todo atendidas, o plano espiritual está lá, atento, né, para quando nós tivermos esse merecimento de ter essa resposta de acordo com nossa evolução também, de acordo com a nossa necessidade, porque às vezes realmente o remédio pode ser amargo para o nosso próprio bem e às vezes a gente não aceita. Então, depende muito, né, de como nós estamos olhando, fazendo essa oração, se ela realmente vai valer a pena para a gente, né? A evolução moral realmente prevalece em relação à evolução intelectual, no que se refere à prioridade de resgate espiritual de regiões umbralinas. Isso ocorre porque é mais fácil e produtiva a convivência com alguém humilde, de boa vontade, mesmo que ignorante, do que com um indivíduo intelectualizado, porém orgulhoso, ressentido e agressivo, pois tal espírito, enquanto não se elevar moralmente, tenta ser instrumento de rebeldia e perturbação para a colônia espiritual onde seria socorrido. Ou seja, ele não aproveitaria significativamente a inserção na colônia e ainda prejudicaria o ambiente do trabalho e da boa vontade dos habitantes referidos à colônia espiritual. Então, se tem um gênio, um intelectual lá não pode, mas ele é muito um gênio, uma pessoa que conheceu a cura do câncer lá e tudo, fez várias coisas. Mas se ele não está moralmente, espiritualmente elevado, ele não vai ficar lá numa colônia alta, porque ele realmente vai perturbar. Então, não é verdade que a gente prefere ficar junto de uma pessoa que tem uma boa energia, mesmo que ela seja ignorante, do que... Então, uma pessoa intelectualizada chata, já pensou? É chato ficar com uma pessoa chata. Por mais que ela seja inteligente, mas ela é orgulhosa, ela é agressiva, você não consegue conviver com uma pessoa assim. Então, aí você vê por aí qual que são as prioridades, como que está desnivelado o intelectual do moral, como a gente está precisando resgatar, realmente levar um pouco mais a nossa moral para chegar próximo desse intelectual, né? O intelectual está muito mais à frente. Eu digo em termos gerais, genéricos, né, da humanidade em si, né? Que a gente vê só questão intelectual evoluindo, né? E as questões espirituais estão ficando de segundo plano, né? Espirituais, morais. E aí está as referências, bibliografia da Poliana para dar um print aí. Poliana, a gente não tá zoando você, tá? Porque isso... É bacana. Eu só tô elogiando uma raridade, assim, que poucas pessoas falam isso mesmo. Obrigada, eu estava exatamente tirando print quando você falou, obrigada. Então, agora a gente já sabe, Poliana, então a gente dá aquela esperadinha, sabe, básica, antes de fazer o encerramento. Obrigada. Que bom, que bom. A gente aprendeu com a Poliana, porque senão a gente já fechava aqui já. Já mudou, já fecha. Ninguém vai ler isso aqui. Uhum. Falta de educação nossa. Então, pessoal, assim, a gente vai ter na semana que vem a nossa conversa sobre o livro do Nosso Lar. Eu acho que vai ser muito nisso, né? Baseado aí nesse legado do que o André Luiz deixou por meio da psicografia que ele fez do Nosso Lar. Mas, assim, o que a gente traz principalmente para a nossa vida, né? Então, aquela leitura criteriosa, aquela leitura reflexiva, o que a gente aprende com tudo aquilo. Então, quando a gente propõe a leitura de um livro para vocês, é justamente para ter essa reflexão. E, às vezes, enquanto a gente está lendo ou ouvindo, né, enfim, tanto faz o meio que vocês vão usar, mas às vezes a gente tem insights, e às vezes não dá tempo de você escrever, de você anotar, que você está, enfim, né, fazendo alguma outra coisa junto, não está em casa, mas aí a ideia que a gente dá, e que eu uso como uma ferramenta de estratégia, é pegar o celular e gravar. Então, muitas vezes eu tenho lá alguns insights, algumas coisas, eu pego o celular, gravo no gravador de voz, para eu não esquecer aquela ideia, aquilo que veio daquele insight, e aí depois retomo. Então,
quem quiser, durante essa semana, fazer um pouco esse exercício, né, de mexer aí com essas coisas internas, de ver quais insights o livro provocou em vocês. E aí vocês podem pôr depois palavras-chave, né, para não esquecer na hora do que vocês vão falar, ou trechos do livro. Nós vamos apresentar poucos slides, vai ser só no comecinho, que a gente vai apresentar um pouquinho aí sobre a colônia, nosso lar, para vocês, dessas pictografias, né, e contar um pouquinho sobre a colônia, e aí depois a gente já vai abrir realmente para essa conversa sobre o que vocês acharam do livro, tá bom? Alguém acha que André Luiz já tinham escutado, alguém já tinha escutado que André Luiz era Carlos Chagas? Alguém já tinha escutado essa informação? Alex? Então, Alex, agora você forma a sua própria opinião. É como eu falei, não tem certo, não tem errado, não tem nada comprovado, nem que sim, nem que não. E aí, assim, é a gente pensar o que realmente vale a pena, né? Se não é nesse legado que o Wagner discorreu aí na segunda parte da aula, ou, de fato, a gente ficar tentando associar personalidades de médicos, quem foi, ou mesmo agora esse burburinho, né, que existe, que Emmanuel reencarnou. Então, quem será que ele vai ser? Nossa, vai ser um jovem no interior de São Paulo. Então, já fica todo mundo alerta esperando o Emmanuel, né? Enquanto que, na verdade, a gente teria tanta coisa nossa, pessoal, para dar conta, né? Mas é que a gente ainda é muito bisbilhoteiro. A gente ainda é muito... A gente parece que está na época das mesas girantes ainda. Não é? Eu acho que é muito improvável, na verdade, dele ser o Carlos Chagas, porque já que ele não quis se identificar, acho que dificilmente ele deixaria que outros o identificassem, sabe? Sim. Eu acho, assim, falando por mim, que Sim. ele foi um médico desconhecido do público geral, assim, sabe? Uhum. É o que eu acho. Não dá para afirmar, porque, de fato, a gente não sabe. Mas Sim. eu acho que, de fato, o que mais importa é o legado e não a pessoa. Sim. A experiência do que ele viveu, aprender com a experiência dos outros, né? Eu acho que isso que é realmente aí o mais importante, né, dessa trajetória toda. E eu concordo com você. Ele pode ter sido um médico comum, assim, famoso no sentido de ser conhecido no bairro, de ser conhecido ali no local onde ele morava, tinha uma situação financeira boa, né? Mas realmente eu não o vejo como esses grandes médicos sanitaristas e pesquisadores que encarnaram naquela época, né, com o objetivo específico de elevar a medicina no Brasil e no mundo. Eu não vejo ele dentro dessa missão, né. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Não? Não, tá bom. Então vamos fazer a nossa oração, Wagner? Tá bom. Vamos agradecer a Deus pela aula de hoje, agradecer a paciência de todos, agradecer ao André Luiz por ter compartilhado conosco tantas ideias, tanto conteúdo sobre o plano espiritual e detalhes, que é muito importante aí para a nossa compreensão dessa vida espiritual, e que possamos aproveitar aí cada um de seus livros e levar para nossas vidas, para o nosso espírito, e assim caminharmos ao entendimento e a cada vez evoluir mais moralmente, intelectualmente, para que possamos ser seres e almas e espíritos melhores. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação,
mas livrai do mal, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa semana para vocês. Até quinta. Quinta-feira a gente se vê. E depois, na outra quinta, a gente se encontra aí na comemoração. A gente vai pondo aí as notícias no WhatsApp depois, tá bom? Então é isso, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tá bom, Gilvan. Semana que vem quero ouvir sua voz. Tá bom? Boa noite. Obrigada, gente, pela aula. Boa noite. Boa noite. Boa noite.